Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Podem vir chegando, já vamos começar. Vou inserir aqui o tema da live. Olá, boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Já vamos começar, podem ir chegando aí. Vão mandando no aviãozinho aí, recomendando essa live para alguém que você acha interessante trazer esse conteúdo. Olá, nosso grande convidado já acaba de entrar aqui. Olá, boa noite, tudo bom, Rick? Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado desde já aí pela tua disponibilidade, gente. Quem ainda não recomendou essa live, clica no aviãozinho, passa já para alguém que você acha interessante conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. Tenho certeza que nosso grande convidado, Rick Hudson, vai contribuir muito essa noite na nossa percepção, no nosso entendimento desse assunto tão relevante, né? A gente está aí passando por um momento de imunização, chegando a alguns percentuais interessantes, onde a gente vê perspectivas muito boas em relação à retomada do trabalho presencial, em relação ao que está por vir, a esses novos modelos de trabalho que estão começando a surgir, né, a partir de todo esse momento trágico que nós vivemos nos últimos tempos. E então é importante a gente ter a presença aí de outras pessoas que queiram, de repente, conhecer um pouco mais do trabalho do Rick Hudson, conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante, né, que a gente vem trazer essa noite, tá? Rick, eu vou iniciar aqui, a gente já deu aí um tempinho para ir entrando o pessoal, eles vão entrando na medida do possível. Gente, eu vou silenciar as notificações e peço, por gentileza, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta para o Rick Hudson, a gente vai, no decorrer do bate-papo, ao final do bate-papo, a gente abre para perguntas e ele vai respondendo essas perguntas. Só para garantir que a gente consiga trazer todo o conteúdo que foi preparado para vocês com todo carinho aí, e a gente também consiga não haver tanta interferência e gerar mais qualidade no conteúdo para vocês, tá bom? Bom, eu vou iniciar falando um pouco sobre nós, né? Meu nome é Samuel Araújo, eu sou da Hub Seguros e Benefícios, sou o head comercial da empresa, e nós temos o projeto Hub Talks. Ele surgiu no meio da pandemia com o objetivo da gente trazer informações, de trazer conteúdos relevantes de profissionais de alto gabarito do mercado que possa contribuir tanto para os nossos clientes, para os nossos seguidores, com o intuito de trazer mais conhecimento, mais proximidade, né, para vocês, com temas que o mercado hoje vem falando, né, seja de temas voltados a RH, empreendedorismo, de uma forma geral, trazer aqui conteúdos que façam sentido para você ou para quem você conheça, tá? Então, hoje eu preciso citar o nosso super convidado. Quando a gente lançou o nome do Rick Hudson, recebi algumas felicitações em recebê-lo aqui no Hub Talks, grandes amigos falando, não, eu conheço o Rick, ele já é meu parceiro de muito tempo, então vou falar um pouco do teu histórico, tá, Rick? Me permita falar do seu extenso currículo. Então, o nosso convidado, pessoal, é o Rick Hudson. O Rick, ele é sócio fundador da HC Arquitetura e da Pé Esquerdo Laboratório de Inovação.
Rick Hudson, ele é arquiteto e urbanista, mestrando na área de impressão 3D e fabricação digital pela UNB, pós-graduado em arquitetura, construção e gestão de edificações sustentáveis pela Unileia, certificado pela University of Pennsylvania, olha gente, certificação internacional, e pela Universidade de Edinburgh, na Escócia, em cursos na área de urbanismo e história da arte. Que honra te receber aqui, Rick. Obrigado. Que ótimo. Gente, hoje nós separamos alguns temas, né, bem específicos, né, para quem hoje, quem já tem uma empresa constituída ou quem está à frente de um RH. E para isso, né, como são temas, a gente pode ter pessoas aqui que não são da área de RH, a gente trouxe alguns conceitos. Nós vamos falar hoje sobre GPTW, vamos falar sobre clima organizacional, como é que a arquitetura influencia tudo isso, né? Então, antes mesmo da gente dar início a esse conteúdo tão denso que o Rick Hudson vai trazer para nós, é importante conceituar alguns pontos, né? O primeiro ponto o que é ser uma empresa GPTW, né? A gente acha que é uma sopa de letrinhas. GPTW significa Great Place to Work, que ao pé da letra traduzido quer dizer ótimos lugares para se trabalhar. É uma empresa, uma consultoria global que ajuda a outras empresas a obterem resultados, né, melhores em relação à cultura de confiança, ao alto desempenho e à inovação, né? Então, justamente o objetivo da GPTW é entender, sob a perspectiva do funcionário, como está sendo desenvolvido esses indicadores de inovação, alto desempenho, a conexão e a criação de confiança. Então, a GPTW disponibiliza um questionário onde ela vai avaliar o clima organizacional dessa empresa e, a partir daí, trazer esses indicadores com planos de ações para melhorar o desempenho dessa empresa, para atrair novos talentos, para trazer, gerar mais engajamento por parte dos colaboradores e melhores resultados naturalmente. Mas é importante também entender o que é clima organizacional. Não se engane, não é previsão de tempo, é realmente como é que são construídas essas relações dentro das empresas. Tanto na relação hierárquica, então entre gestores e colaboradores, quanto no nível de satisfação, quanto que esse ambiente ele proporciona condições das pessoas se sentirem saudáveis, né? Se sentirem acolhidas, se sentirem bem em estar dentro daquele ambiente. Isso perpassa em vários aspectos, desde a infraestrutura do ambiente, como as relações, enfim, passa pela questão de cargos e salários, as relações de confiança entre colegas de equipe, até mesmo em relação aos seus superiores. Então, é uma série de nuances que compõem esses indicadores e que promovem esse bem-estar holístico do colaborador. Inclusive, como eu mencionei, quando a gente fala de infraestrutura e da estruturação de benefícios, programas salariais, enfim, tudo isso é avaliado dentro desse contexto de Great Place to Work. E aí eu gostaria, entendendo esse cenário, vocês estão me ouvindo bem? Está tendo alguma interferência? Está tudo bem? Tá com tipo, microfonia. Uma microfonia? Melhorou, gente? Pode ser. Ainda tá com o microfone. Quando alguém fala, dá um microfone. Bom, eu vou ver se há alguma coisa aqui. Deixa eu desconectar meu Deixa eu carregador. testar, colocar no microfone. Qualquer coisa pode ser fone também. Vê, melhora. Você me escuta agora? Estou te escutando. Você me escuta melhor? Pronto, eu escuto. Ótimo. Então, tava aí. Gente, bom, continuando. No último ano, né, a gente teve aí muitas empresas que tiveram que adotar um modelo de home office, tiveram que se remodelar perante esse processo, né, de pandemia, para manter as operações ativas. A gente percebe que em vários setores da economia, desde a área de telecomunicações até a área de serviços, enfim, até algumas áreas meios, né, dentro de empresas, como a área de RH, administrativo, tiveram
efetivamente que se remodelar, adotando ou um modelo 100% home office ou um modelo híbrido. E hoje, com essa perspectiva de aumento da vacinação, a gente vê uma retomada, uma perspectiva de retomada, apesar das novas variantes, enfim, a gente vê essa perspectiva de retomada da economia e das relações, né, do modo operante das empresas como um todo. Então, nesse contexto, eu gostaria de ouvir agora, Rick Hudson, como hoje essas relações, né, de trabalho, como é que pode, o que pode afetar daqui para frente, como é que vai se transformar e como a arquitetura de um ambiente pode influenciar nessa percepção de valor por essas empresas e, de repente, inclusive na atração de novos talentos, né? Pode ficar à vontade. Desculpa falar muito, mas é porque eu precisava fazer esse preâmbulo. Não, tá certo. Não, tá Fazer certo. Tem que fazer introdução, introdução. para as pessoas ficarem a par. As pessoas ficarem a par. Pode ser que algumas pessoas não tenham tenham a noção de alguns a noção termos. de alguns termos. Estou ouvindo um pouquinho baixo a sua voz. Desculpa te interromper. Você consegue escutar melhor aqui? escutar melhor aqui? Agora está melhor. Então tá, então vou segurar o microfone. o Eu acho que fica mais Eu acho que fica mais fácil. E aí, o que que acontece? E aí, Então, o acho que acontece? importante fazer essa Então, introdução, introdução, porque a gente porque deixa a gente todo mundo deixa meio todo que mundo na mesma que conversa, na mesma né? Para conversa, né? poder Pra ser tratado ser tratado e não ficar nenhuma não coisa ficar nenhuma solta coisa no meio solta da no meio da conversa aqui. conversa aqui. E aí, te respondendo, primeiro, obrigado pela apresentação, né? E pelo convite. Pelo convite. E também a todo mundo que E está também a todo mundo que está participando, participando. porque esse horário é um Esse horário é pouquinho um pouquinho pós-trabalho, mas pós-trabalho, conhecimento e conteúdo são sempre bem-vindos. sempre bem-vindos. E aí, te E aí, o que eu respondendo, te sobre o que você me perguntou, perguntão. dá pra gente fazer o mesmo Dá pra gente fazer paralelo o mesmo que a gente fez paralelo da nossa da nossa casa durante a pandemia durante a pandemia com a empresa. com a empresa. Quem é que não chegou Quem em é que não casa chegou em quando casa se viu obrigado a ficar obrigado a preso dentro ficar de preso casa dentro de casa e começou a olhar para aquilo ali com começou a um olhar para pouco mais aquilo de ali com um carinho pouco e mais de falar, carinho e falar, não tá do jeito que eu espero, não, que eu não espero, tá não funcionando. tá funcionando. E assim como a gente passa E muito assim tempo como a dentro gente de passa muito casa, tempo em casa, a gente também passa muito a tempo gente dentro do passa muito trabalho. tempo do trabalho. Você para pensar aí que a Para gente tem pensar aí aquela que a gente carga tem mais ou menos aí mais de ou menos aí de 8 horas de 8 horas trabalho, de trabalho, 2 horas de 2 horas almoço. de almoço. Se você fizer uma horinha Se você extra fizer uma aqui, horinha outra, extra no aqui, final dá quase metade dá do quase dia, metade do dia, só dentro do seu só trabalho. dentro do seu trabalho. E aí, às vezes, a E gente aí, às dá vezes, a muita gente dá importância muita para casa, importância para casa, e tá certo, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. mas a gente também tem que dar Mas a muita gente também importância tem que para dar o muita trabalho, importância para o trabalho. e a outra metade a E a gente outra está por metade ali. a gente está por ali. E a gente está num E a espaço gente onde ele está está num o espaço tempo onde ele está todo o tempo consumindo uma todo energia consumindo uma física e energia mental. física e mental. Então, de alguma forma, esse De espaço tem alguma que forma, esse retornar espaço tem que retornar para para a a gente gente essa energia essa física energia que a gente física dê conta do por serviço conta com do serviço qualidade, com qualidade. e principalmente para que E quando a gente principalmente para que saia quando de a gente lá, a sai gente de não lá, saia a gente tão não saia esgotado, tão esgotado. que a gente tem que viver Que a depois do gente tem que trabalho. viver depois do trabalho. Com E aí a certeza. E arquitetura aí a fala arquitetura exatamente fala disso. exatamente disso. Como a gente vai Como tratar a esse gente vai ambiente tratar esse ambiente internamente e internamente internamente e internamente para trazer essa para trazer qualidade essa qualidade de uso, de uso, né? né? E aí são várias E aí são estratégias, várias né? estratégias. A gente vai desde a Vai desde a iluminação, iluminação, aos materiais, materiais, a ergonomia a dos objetos, ergonomia dos objetos, a altura de a mesa, a altura de altura de mesa, a altura cadeira, de cadeira, o tipo de tecido que você tecido vai usar, por que você exemplo, vai no usar, por exemplo, mobiliário, no ele vai ser mais mobiliário, ele vai ser mais confortável, vai deixar a sua confortável, pele vai deixar a sua respirar, pele respirar, né? né? Até os equipamentos. Até os Quais equipamentos. são os equipamentos que você usa? Você Ele usa, tem uma proteção ele de tem uma tela, proteção de se não tela, tem, se é vertical, se é se é horizontal, se é horizontal, você usa 3, 4 usa 3, telas, 4 telas, como que elas são como elas são dispostas, né? dispostas, né? E até o momento E de até o descompressão, momento de descompressão, aquela hora que você sai para aquela hora que você sai almoçar, para almoçar, ou que você sai para tomar um ou que você sai para café, tomar um ou vai dar café, ou vai dar uma uma para retomar o para turno retomar o seguinte. turno seguinte. Aonde é que você está Aonde é que descansando? você está descansando? Aonde é que você está Onde comendo? é que você está comendo? Né? Então a Né? arquitetura Então ela a faz toda arquitetura essa ela faz toda postura, essa postura, e diferente só de deixar só de deixar bonito, bonito, ela também faz ela também funcionar. faz funcionar. E longe do que as E pessoas longe pensam do que as pessoas que pensam tem que ser deixada de lado, na deixada verdade de a lado, na estética verdade a ela faz estética parte da ela nossa faz parte saúde. da nossa saúde. Quem não gosta de olhar uma Quem coisa gosta de bonita, olhar uma né? coisa bonita, né? Com Isso certeza. faz Isso faz toda a diferença toda para o a nosso diferença para o dia, nosso para o nosso dia a dia, para o cérebro. nosso cérebro. Então a arquitetura Então, ela a faz arquitetura ela faz exatamente exatamente essa essa junção, junção, principalmente a principalmente a corporativa, corporativa. porque ali a gente tem que Porque ali a gente tem que atender uma atender série de uma clientes. cliente. Enquanto no Enquanto residencial no eu lido com a residencial eu lido família, com a família, pai, mãe, talvez pai, dois mãe, talvez filhos, 2 filhos.
no comercial e no comercial e no corporativo, corporativo, eu lido com o dono eu da lido com o empresa, dono da empresa, com os sócios, com os sócios, com o cliente que com ele o quer cliente que ele atingir quer atingir e com o e funcionário com que o produz funcionário que tudo. produz tudo. Entende? Entende? Ô, Samuel, Ô, tá me dando Samuel, tá me dando uma de que tá uma dando de que tá duplicado o dando áudio. duplicado o áudio. Você Tá sabe o que que pode duplicando o ser? Sabe o áudio, que pode gente? ser? Me falaram aqui num. Claro que não. Tá. Agora eu vou tentar fechar o meu áudio aqui para ver se melhora. Se não, a gente reinicia a live, pode ser? Pode ser, claro. Pode ser, claro. Vê se vai Pode agora. Vê se continuar, vai Rick. agora. Pera aí, deixa eu ver. Agora eu acho que foi, é porque tava dando microfone do seu, então, é isso. E você me escuta direitinho ou ainda tá baixo? Show. Então, nesse processo todo, a arquitetura corporativa ela acaba lidando com vários clientes. E a gente tem que atender a necessidade desses vários clientes. Eu vou para o cliente dono da empresa, eu vou para os sócios, eu vou para os investidores, eu vou para o cliente dessa empresa e eu preciso também ir para o funcionário, porque é o funcionário que faz a empresa acontecer. Não adianta eu ter toda uma estrutura bonita que tem um cliente bem recebido, se o funcionário que está disponibilizando aquele serviço não consegue ter qualidade no que está fazendo. Em algum momento a gente vai perceber isso, seja na entrega do produto, seja nos números que a empresa vai estar gerando, seja no lucro, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de compor a arquitetura corporativa, a arquitetura comercial, principalmente com essa força motriz da empresa, que é o funcionário. Perfeito. Agora a gente vai ter que ir alternando para ver se a gente consegue manter a live. Bom, a gente vai registrar essa live, tá, pessoal? Vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube, até mesmo aqui na nossa página, para quem de repente queira acessar esse conteúdo, por isso que a gente está tentando manter aqui. Uma outra, você falou que o ambiente ele compõe uma energia, né? E que isso influencia diretamente nos aspectos psicológicos, na percepção de ambiente da pessoa. E eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse conceito, sabe, Rick? Esse conceito ele vai bem de encontro com o que você falou lá de clima empresarial, clima organizacional, né? Acho que você falou. E é exatamente aí que a gente entra com a noção de arquitetura, de neuroarquitetura. É exatamente entender como que o ambiente impacta no bem-estar de quem está nesse ambiente. E aí, é claro, a gente pode aplicar essa noção de neuroarquitetura para qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de espaço. Especificamente no ambiente corporativo, acho que isso aí ganha mais vazão, porque são muitas necessidades para serem atendidas, são muitos indivíduos e a gente precisa encontrar soluções que sejam comuns a todos esses indivíduos. E aí é nessa hora que você começa a entrar numa coisa mais da medicina, da neurologia ali, para entender de que forma que o nosso corpo e o nosso cérebro é estimulado e como que eu posso fazer com que a arquitetura acentue isso de forma positiva, né? Então, essa área que acredito que seja um pouco mais recente de estudo dentro da arquitetura, ela foi exatamente uma sacada que se entendeu. Olha, não tem como a gente dizer que a arquitetura não estimula o corpo do ser humano, de todas as formas. Então, como que eu posso destrinchar melhor esse conteúdo? Como que eu posso entender melhor essa área de estudo para aplicar isso de uma forma mais metodológica? Assim, faça isso que você vai ter esse resultado. E não tanto no campo das ideias, no campo mais artístico. E aí é só você pensar que a arquitetura lida com cor, lida com luz, lida com forma, lida com textura, e tudo isso estimula os nossos sentidos, que automaticamente estimula o nosso cérebro. Maravilha, Rick. E hoje, existe você pode trazer aí algumas dicas, alguma aplicabilidade? Como é que a gente consegue visualizar isso? Até porque a gente percebe que muitas empresas estão adotando o modelo híbrido ou home office em algumas operações 100% home office, né? E a gente percebe que a casa, ela tem se tornado um ambiente de trabalho. E isso pode trazer impactos também nessa percepção inclusive, de separar o ambiente de trabalho do ambiente residencial, na qualidade de vida desse colaborador. Você me falou sobre iluminação, sobre ergonomia, são pontos que são extremamente importantes que hoje, dentro de uma empresa, do ambiente corporativo, você tem controle, certo? Porque ali existe um projeto arquitetônico todo calculado, que atende inclusive normativas técnicas para garantir a segurança do colaborador. Agora, quando você parte para um ambiente
residencial, né, que é uma tendência de mercado a partir de agora, que já vinha acontecendo antes da pandemia, mas foi acelerado de forma exponencial. Quais os impactos que isso pode trazer na sua percepção? Na verdade, o Na ambiente. verdade, o ambiente. Acho que você tem que desligar seu. Acho que O ambiente da casa, quando ele começa a se tornar de fato agora de uma maneira mais aceitável esse espaço de trabalho, porque tinha muito isso antes, né? Não vou levar trabalho para casa, casa é lugar de descansar, e realmente é. Mas é importante ter um espaço ali, porque você pode precisar estar nesse processo híbrido. Então, tudo bem, a sua casa tem um cantinho, um local ali onde você vai ter apenas essa organização profissional mesmo, seu espaço de trabalho. E aí ele faz toda a diferença. Quando você está fazendo um projeto, a gente precisa entender qual que é a função desse projeto. É a função casa? É a função bar? É a função escritório? É a função igreja? É a função parque? Então, cada função vai ter um programa de necessidades que precisa ser atendido para que aquela função seja cumprida da melhor maneira possível. E, em alguns casos, atendendo a normativas, né, como você falou, e em outros casos, indo apenas pelo bem-estar mesmo, porque além da normativa, além das questões que já foram estudadas, tabeladas, já foram listadas ali para a gente seguir dentro de uma norma, a gente ainda precisa ir num lado ali mais subjetivo, que é esse bem-estar. A norma existe para poder atender a maioria, ou pelo menos um senso mais comum ali da população, mas a gente precisa entrar ali nos detalhes da pessoa, da empresa, para saber o que mais eu posso contribuir para aquele modelo de negócio, para aquele modelo de trabalho. Então, o ideal mesmo é que a gente tenha sempre aquela iluminação mais natural possível, que traga muita iluminação do dia do sol, mas a gente sabe que nem todo lugar tem isso, né? Então, como é que eu trago a luz do sol para dentro do meu espaço se eu não tenho sol? Se eu trabalho no subsolo, por exemplo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, já foram desenvolvidas luminárias que elas fazem o trabalho de uma iluminação solar. A frequência que ela atinge, né, e a capacidade de iluminação dela, a coloração que ela tem, que a gente chama de temperatura na arquitetura, ela simula quase perfeitamente a mesma que o sol traz, e no dia a dia esse estímulo visual para o nosso cérebro é o que basta. Claro que a iluminação, quando ela pega direto na pele, ela tem outros benefícios do tato em si, mas visualmente o cérebro consegue entender que aquilo ali é uma claridade próxima da que ele precisa, seja no ambiente de subsolo, seja num ambiente com pouca iluminação. Então, a gente tem luminárias que já fazem esse serviço, a gente tem lâmpadas que conseguem se aproximar desse tipo de capacidade, e a gente também tem como controlar a iluminação, ainda mais hoje com todos esses recursos como Alexa e esses aplicativos que a gente baixa e consegue fazer assim, um controle completo, né, de como que vai ser a iluminação do espaço. Você consegue fazer com que a iluminação do espaço ela vá crescendo e diminuindo ao longo do dia para dar esse estímulo corporal de que, olha, o dia está chegando no seu ápice e agora está diminuindo para você ir embora. Existe essa possibilidade. A própria temperatura de cor, quando você vai comprar a lâmpada, na etiquetinha vem ela lá em Kelvin, né? Então, 3.000 kelvins, 4.000 kelvins. Essa temperatura ela é importante para delimitar para você que tipo de trabalho ou que tipo de sensação que ela vai te trazer. Então, ambientes que eu preciso de muita atenção, muito foco, como, por exemplo, clínicas, consultórios, UTIs, espaços de cozinha, é uma iluminação muito branca, você precisa ficar alerta, precisa ficar acordado, tem que olhar tudo nos mínimos detalhes, tem que ver se tem cabelo, se caiu alguma coisa, você tem que entender onde você está colocando cada utensílio. Agora, espaços que você às vezes tem um cantinho que é para relaxar, você vai para o espaço ali de descompressão, um local que é para o funcionário chegar e dar uma descansada depois do almoço, é uma iluminação mais amarelada, sabe? Com aquela cara de restaurante, que você chega tudo bem escurinho, bem penumbra. É para estimular o seu olho aí fechando e você, de fato, começar a descansar. Mas você precisa, às vezes, de uma iluminação de produção, então ela fica no meio termo. Ela te deixa alerta, mas de uma forma confortável. E aí você precisa fazer esse controle ao longo do dia para que você não estimule demais a sua visão e também nem desestimule ela, para você não ficar com problemas de acabe obrigando a utilizar óculos, ou chegar no final do dia extremamente ligado, ou então extremamente exausto, né? Então, a iluminação é um dos principais fatores. E aí a gente entra depois, por exemplo, em ventilação. Como é que eu faço o ambiente ter essa circulação, ainda mais no local, no mundo que a gente cada vez mais vai para o ar-condicionado, né? E aí, por exemplo, a própria visualização que a gente tem de espaços verdes. Como é agradável a gente ter natureza perto da gente, né?
Ah, mas eu não consigo ter um lugar que eu posso colocar planta. Não tem problema você não ter planta. Se você está num subsolo que não pode ter planta, que precisa de sol, só a imagem de uma planta, um adesivo, sabe, um quadro de uma paisagem, de novo, o cérebro entende aquilo ali. Você precisa do estímulo, você precisa causar visualmente aquele estímulo no cérebro. Se ele vai ser real ou se ele vai ser apenas um estímulo, a gente já conseguiu chegar onde a gente queria, que é criar esse estado de consciência no corpo. É muito interessante esse conceito, né? Você fala, quando você me traz isso, a gente fala muito sobre humanizar, né? Hoje a gente tem uma tendência, seja em escritório, né, para quem está voltando nesse modelo presencial, ou híbrido, a tendência das empresas é trazer essa carinha de acolhimento, de aconchego e de humanidade, né? Você falando sobre uma imagem, o nosso cérebro ele é incapaz mesmo de distinguir o que é virtual do que é real. O importante é o estímulo, né? E quando a gente fala, agora uma das maiores preocupações, né, Rick, é em relação ao quê? Hoje, o home office, né, ou teletrabalho, ele é considerado pela Justiça Trabalhista se acontecer algum acidente de trabalho ou alguma doença por execução do trabalho, ainda que seja em home office, a empresa ela tem uma tendência a ser responsabilizada por isso, né? Quais os cuidados que a empresa pode ter ao adotar um ambiente home office, né, para trabalho, que possa prevenir esse tipo de acidente de trabalho ou mesmo lesões, né, que seja de coluna, por questões de postura. Existem algumas dicas que você poderia passar para a gente? Meu áudio. Então, nesse caso, assim, acho que o básico do básico, o mínimo, é eleger pelo menos um padrão de mobiliário. Eu acho que o mobiliário é o básico que qualquer empresa consegue adaptar em qualquer ambiente. Ok, que a gente não vai conseguir colocar a melhor iluminação em todos os espaços, que a gente nem sempre vai ter a ventilação, mas o mobiliário, mesa e cadeira, que eu digo, é o principal, porque aí você consegue já ter a maior parte do controle em relação à questão física do corpo mesmo, né, de dores, da parte tátil, você já resolve ali 80% com esse controle mesmo, né, na parte do mobiliário e da cadeira. Então, o que é interessante você perceber? A cadeira, quanto mais ajustes ela tem, mais confortável ela fica. E entendendo que você tem diversos corpos, que você tem diversas pessoas, diversas necessidades, cada pessoa precisa da sua necessidade sendo atendida. Então, quanto mais variações de encaixes, né, retrátil ou não a sua cadeira pode ter, melhor. Então, amortecedor para ela subir e descer, controle dos braços, porque tem gente que tem um braço mais longo, tem gente que tem um braço mais curto. Então, se você fica com o braço muito retraído, você dá dor no ombro. Se você fica com o braço muito caído, você puxa demais aqui o músculo das costas, né? Então, como é que é esse controle? O pescoço, você trabalha com aquelas cadeiras, geralmente, que as pessoas gostam muito de fazer assim. Funcionário com o espaldar até as costas e o diretor com o espaldar até o pescoço. Eu fico me perguntando se os funcionários não têm pescoço também, né? Então, é importante todo mundo ter espaldar. O pescoço fica o dia inteiro ali, sustentado, né? Você quer fazer uma hierarquização de cadeira, bota uma mais alta ainda para o diretor, não tem problema. Mas deixa o espaldar para todo mundo, entendeu? Então, a cadeira, ela já dita muito da qualidade de trabalho que a pessoa vai ter. Aqueles recolhimentos para a gente poder empurrar a lombar mais para frente, mais para trás. E a mesa, a mesma coisa. A mesa que tem um material que seja de fácil trabalho e que não seja, por exemplo, com material que tem muito choque térmico e variação ao longo do dia. Às vezes a pessoa mora num lugar mais quente, às vezes a pessoa mora num lugar mais frio. Materiais como vidro ou metal, eles podem dar essa variação térmica que são vários mini sustos que você vai tomando ao longo do dia, né? Então, que tal materiais mais atérmicos, madeiras, MDF, né, que podem permitir que você consiga ter um ambiente o mais neutro possível e adaptado à realidade daquele funcionário que está chegando ali para utilizar o espaço. Então, o mobiliário é o primeiro ponto. Os outros, como eu falei, iluminação e ventilação, tendo uma janela já está garantida a ventilação. Isso aí já é tranquilo. E a iluminação, se você não pode mexer na iluminação do espaço como um todo, só mudando a lâmpada já traz outro benefício. Ah, eu não consigo mexer, por exemplo, na iluminação do meu espaço, é uma laje, é muito difícil de eu fazer qualquer outro tipo de adoção de ponto. Luminárias de mesa também conseguem fazer isso, como se fosse um abajur, mas você pega aquelas luminárias retráteis, né, que você consegue direcionar o foco. Então, foco para a tela do computador, foco para a mesa, se eu ficar trabalhando muito olhando para baixo. Então, esses três pontos a gente consegue resolver facilmente. E, claro, para o funcionário em si, se ele quiser deixar ainda mais com a cara dele, aí a gente entra com essas peças decorativas que eu não sei se a empresa conseguiria trazer tanto toque, assim, porque invade um pouco do estilo pessoal de cada um. Mas
Ah, eu quero ter uma coisa bonita. Traz um quadro que você tem em casa, coloca ali no espaço que geralmente quando você levanta o olho do computador e você olha o primeiro lugar que você bate o olho, só de ter aquela imagem ali já te traz um pouco desse visual mais agradável. E, se possível, se o seu espaço permitir, eu sempre gosto de ter do ladinho uma poltrona, uma cadeira, de sentar e se esparramar. Pode ser um puff, pode ser uma rede, mas é aquele cantinho que você sai daquela zona de trabalho e vai descansar um pouquinho. Algumas cadeiras dessas que eu falei, dessas retradas, elas são tão reclináveis que elas de fato viram como se fosse uma chaise. Então, você afasta um pouquinho a mesma cadeira, vai para um cantinho fora do computador, dá uma inclinada nela, tira ali um descanso de 15, 20 minutos, e aí você já está pronto para outra. Excelente, Henrique. Obrigado aí pelas dicas, gente. Olha aí, quem está pensando em montar seu home office ou oficializar esse home office, boas dicas aí maravilhosas para nós. Mas a gente tem situações em que empresas estão voltando para o modelo presencial, né? A gente percebe que o ambiente corporativo, principalmente quando ele é institucionalizado, ou seja, separado por salas, isso pode trazer alguns impactos também na percepção de proximidade, ainda mais nesse momento que a gente passou por tanto distanciamento social. Quais as dicas que você tem em relação a essa infraestrutura? Porque é importante ter essa proximidade. Eu estou olhando até seu escritório aí, ele é cheio de vidros, né? Traz um ar bem conectado de todos. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a infraestrutura, essas tendências do que está por vir agora no pós-pandemia. Na verdade, tem algumas características que já foram grandes tendências, eu acho que elas vão se reafirmar mais do que nunca agora, né? Por conta dessa necessidade que as pessoas vão ter de se ver mais, de se aproximar mais. Só que a gente ainda precisa ir com certo cuidado, né? Porque a gente tá passando por um processo de pandemia, estamos nos vacinando, estamos voltando, e a gente vai ter que lidar com aquelas pessoas que tá tudo bem, já tomei a minha vacina, tô tranquilo, mas tem pessoas que ainda vão vir um pouco traumatizadas de todo o processo. Tipo, tomei, mas será que está tudo bem mesmo? Será que eu já posso ficar preocupado? E aí, como que você vai criar essas possibilidades, né, de espaços onde você vai ter que ter muitas pessoas ou poucas pessoas? Nessa parte de gerenciamento de equipe, eu acho que vai ser um trabalho mais árduo aí para a parte de RH, a parte de direção, de gerência, de entender assim, como eu vou propor essas reuniões ou essas possíveis é, esses encontros dos meus funcionários, principalmente em espaços que sejam mais amplos, mais abertos, auditórios, espaços internos, né, que a empresa possa ter. Mas dentro do dia a dia de trabalho, eu acho que o principal é trazer essa mesma consciência que a gente trouxe lá de dentro do home office, né, na casa, para o espaço corporativo. Ali, mais do que nunca, você precisa atender muitas demandas, só que, diferente do espaço de home office, a empresa tem que ter uma unidade. Não dá para cada um ter uma cadeira, não dá para cada um ter uma mesa, né? Não tem como. E aí, nessa hora, a gente precisa partir para o mais customizável possível. Seja como marcenaria planejada, que você vai desenhar especificamente para a necessidade daquele projeto, seja com mobiliário corporativo. E aí as marcas, elas hoje em dia têm assim, do mais simples ao mais complexo de tecnologia que você precisar e que seu orçamento puder colocar, né? Mas você consegue ter mesas que regulam a altura, você consegue ter as próprias cadeiras que já regulam a altura, você tem peças que seguram, por exemplo, os monitores que também tem essa regulagem de altura para evitar que você fique com esse pescoço para lá e para cá. Mas eu acho que dentro da empresa, além, para muito aquém do que a gente tem do espaço de trabalho, é importante a gente lembrar do espaço de descontração, aquele espaço de relaxamento, de descanso. Nem toda empresa vai poder dispor de um espaço assim, né? Empresas muito grandes já colocam no seu programa de necessidade isso. Mas quando a empresa é menor, né, ela está numa sala, dispor de um espaço desse é perder um espaço de trabalho, por exemplo. E aí você pode ou se utilizar de áreas externas, que é super viável, prédios normalmente são muito bons, edifícios corporativos eles sempre têm áreas muito boas de jardim, né, espelhos d'água, são ótimos espaços para você poder propor esse tipo de dinâmica fora do trabalho, mas dentro da empresa, qualquer espaço que você tenha, mesmo que seja para colocar uma, duas cadeiras que seja, eu acho que você vai ter que fazer esse cálculo a partir da sua demanda de funcionários. Eu tenho 10 funcionários. Se tiver duas poltroninhas ali mais confortável, para que cada um vá no seu horário, dar uma relaxadinha, a pessoa, vou sair agora para tomar um café, meu café de 5 minutos vai demorar 10, porque eu vou dar uma sentadinha ali para dar uma relaxada, assistir alguma coisa. São pequenas coisinhas que eu costumo dizer que assim, não é tão complicado como as pessoas pensam,
é mais fácil, é só uma questão de você se observar e observar o seu entorno. O que te faz ficar bem quando você está em casa? É ver TV? Então bota uma TV. É ouvir música? Então bota uma musiquinha para tocar. Ah, é um cheiro agradável? Então coloca aqueles aromatizadores nos ambientes para quando a gente chegar já vir um cheirinho agradável no espaço. Ah, não, é ter sempre uma coisinha para comer, para beber. Então bota umas balinhas, coloca um cafezinho, bota uma água saborizada. Então, detalhes que às vezes a gente fica assim, ah, não vou fazer porque não vai sair caro, ou então, ah, não vou fazer porque não sei nem por onde começar, mas é pelo básico. A gente está falando de necessidades humanas, necessidades básicas que o cérebro se estimula. Quero comer, quero beber, quero descansar, quero dormir, quero ouvir uma música. Se você atender essas necessidades no seu dia a dia, é só transportar isso para a empresa, você consegue ter o mesmo efeito. Maravilha, é tão importante esse processo, até mesmo no nosso último conteúdo. Quem não assistiu, assista a nosso Hub Talks anterior com a doutora Teresa Pita, falando sobre esse processo, né, de curva de produtividade, né? É importante que o empresário ele entenda que o colaborador ele não é um recurso, ele é um ser humano ali que está disponibilizando o seu tempo, né, para desenvolver uma atividade laborativa, mas que existem picos de produtividade. Eu vejo que a tendência dentro dos seus projetos, daquilo que é proposto na arquitetura, é mesclar essa produtividade, para que se tenha uma alta produtividade, você tenha um ambiente também de descompressão, de acolhimento, onde esse colaborador ele consiga respirar um pouco, né? Fazer aquele momento de relaxamento. E, inclusive, assim, você me falando, me veio até a questão de cores, né? Você vê que muitas vezes você falou, tem ambientes mais que precisam de mais atenção, é muito branco, enfim. Mas tem ambientes que também trazem essa característica de baixa produtividade. Como é que as cores do ambiente podem compor essa percepção também? Falando, ainda voltando sobre o tema de neuroarquitetura, porque eu acho que é um ponto bem interessante da gente abordar. Então, a cor eu acho que é um dos estímulos mais intensos, assim, né? Porque ela mexe não só com a visão em si, e ela acaba atiçando outras coisas na gente, né? Então, você olha para uma cor, dá um calor, você olha para uma cor, dá fome, você olha para uma cor, dá sono, né? Então, começa no estímulo visual que vai dali se desenvolvendo para outras coisas no corpo, né? E a cor, ela acaba sendo extremamente importante para o espaço. A gente muitos tipos de trabalho, muitos tipos de empresas que eles já delimitam algumas cores por padrão, que vem do histórico do próprio curso, da própria setor, né, de produção ali, e que a gente vai tentando quebrar isso a partir exatamente do que você falou. Qual que é o tipo de produção que você tem aí dentro? Ah, é uma clínica. Ok que é uma clínica, mas nem toda clínica é igual. Você é uma clínica de atendimento presencial, você é uma clínica de procedimento invasivo, você é uma clínica de procedimento que as pessoas vêm atrás de você, ou você é uma clínica que as pessoas vêm porque estão precisando, porque é o último recurso, né? A mesma coisa para espaço de escritório. O teu tipo de trabalho é um trabalho que a pessoa tem que estar aqui todo dia, não pode deixar, às vezes, ela escolher trabalhar de casa, ou então o seu tipo de trabalho, eu realmente tenho que ficar sempre em cima da mesa trabalhando, eu não posso ter um lugar que eu posso deitar num puff e ir riscando ali, trabalhando o que eu tenho que fazer no meu celular, escrevendo o texto que eu tenho que mandar publicar. Quando você entende isso, aí você começa a pensar depois no processo das cores e tentar sair dessa ideia de que o branco é para clínica, o verde clarinho é para um espaço de quarto de hospital, o vermelho é para uma lanchonete fast food. Também pode ser, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa entender o que a gente quer buscar com essas cores, né? E como elas vão impactar. Então, cores muito fortes, cores muito vibrantes, estimulam a gente, deixam a gente acordado, deixam a gente aceso. Cores muito amenas, cores mais clarinhas, mais bebezinhas, mais acinzentadas, elas normalmente deixam a gente no estado mais de repouso, né? E aí, o que a gente está buscando com isso? Não é só simplesmente pegar a cor da logo e jogar para que a cor da logo que você escolheu para chamar a atenção do cliente é a boa cor para você poder fazer seu funcionário trabalhar. E aí, nessa hora, a gente começa a trabalhar com nuances. Então, assim, a minha cor, a de vocês, que eu estou vendo aqui pela login, é azul. Eu tenho um leque absurdo de azuis para trabalhar. E que legal eu conseguir trabalhar essas nuances do azul dentro do espaço, em locais onde eu não vou olhar, por exemplo, vamos supor que a sua cor seja um azul muito vibrante. Eu vou deixar para colocar esse azul muito vibrante, por exemplo, aonde o cliente chega ali na recepção que tem a logo e ele fica, sei lá, 1 minuto, 5 minutos. Quando eu vou para dentro do meu espaço de trabalho, não é legal trazer esse azul tão vibrante. Posso diminuir o tom ali e trazer um azul um pouco mais ameno, acinzentado, na mesma paleta de cor. Isso aí, quem tem, por exemplo, empresa de marketing, que faz a sua assessoria, seu programa de identidade visual,
ele consegue, às vezes até no próprio manual da empresa já vem a gradação de cores que a gente pode utilizar, além da cor base da logomarca, para fazer essa composição, né? Então, essa variação é muito importante. E sempre pensando nisso, assim, o que como o estímulo da cor é visual, para onde eu olhar, o que eu quero que a pessoa sinta quando ela vai olhar. Então, por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar, eu aqui no escritório, eu trabalho olhando para a janela, porque eu tenho um flamboyant lindão aqui na frente, eu gosto de trabalhar, porque tem gente que tem pavor de trabalhar olhando para a janela, né? Trabalha de costas para a janela. Aí você tem que entender o que é que eu vou estar olhando na minha frente. E isso que eu vou estar olhando na minha frente me estimula o quê? Se for para eu poder ficar aceso, acordado, rápido, aí você taca ali uma cor vibrante. Ah, não, eu quero ficar mais tranquilo, eu preciso chegar com calma, não posso ficar ali muito vibrado naquele momento de trabalho. Então você vem amenizando as cores. E a gente também pode trazer cor para outros espaços que as pessoas às vezes não tocam, né? Então, por exemplo, o teto é uma área muito boa de colorir, porque o teto é um espaço que geralmente você olha em poucos momentos. Você levanta a cabeça e olha, você vai dar aquela espreguiçada e você olha. Então, que tal eu fazer com que o teto, que faz a simulação do meu céu externo, né, o meu céu natural, por que eu não transformo o teto da minha sala num céu artificial, né, através de cor? Então, quando eu for dar aquela espreguiçada, ao invés de eu ver um tetão branco, por que eu não vejo um teto colorido? Né? E que cor é essa que eu quero que estimule? Ah, não, mas aí geralmente a rotina dos meus funcionários é muito pequena. Eles ficam 4 horas aqui e depois eles vão para casa e fazer outro trabalho que seja fora da empresa. Então, quando eles estiverem aqui, eu quero produção máxima. Põe uma cor vibrante no teto. Então, a pessoa olhar para cima, ela já dá aquela acordada na hora, entendeu? Então, tem que ter esse entendimento e sair um pouco desses estigmas, né? De que a gente, tal cor é para tal lugar. Não, as cores, elas conseguem variar e elas conseguem estimular muito bem a gente. Nem todo vermelho vai ser tão vibrante. Muitos vibrantes vão te estimular muito. Se for um vermelho com um pouco mais de cinza, você vai conseguir ficar ali acordado, mas naquela assim, estou pronto para trabalhar, mas sem estar vibrando demais, entende? Então é entender a função e fazer esse ajuste aí com logomarca. Maravilha. E você falando, e realmente, às vezes a cor vibrante, ela estimula, mas ela também pode ser cansativa visualmente, né? Em alguns aspectos, em alguns ambientes. Então, faz todo sentido. Rick, a gente está se aproximando aqui dos nossos momentos finais, passa muito rápido, né? Eu queria abrir aqui para você, se você quer trazer algum ponto que de repente queira contribuir mais. Eu acho que a gente foi bem amplo, a gente vai conduzindo, é um bate-papo muito fluido, né? Mas se tem algum ponto que você queira contribuir, ou mesmo falar um pouco sobre HC, arquitetura, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem onde te encontrar, onde ter todas essas dicas ao vivo ou online, eu não sei como é que tá o modelo de vocês. Fica à vontade. Beleza. Bom, então eu vou aproveitar rapidamente para fazer o áudio. Claro. Vou fazer então, um merchan rapidinho da empresa, porque eu acho que quem também vier conhecer a empresa vai ver um pouco mais disso que eu estou falando na prática, né? A HC, a gente acabou de mudar, tá de casa nova, a gente foi aqui na 306 Sul, e aí a gente está quase finalizando o nosso prédio e em breve fica tudo aberto para as pessoas poderem vir nos conhecer. Mas já está aberto, só não está totalmente pronto. E a gente, eu costumo dizer que pelo menos na empresa, é casa de ferreiro e espeto de ferro. Tenta trazer isso que a gente leva para os nossos clientes para dentro do nosso espaço. Então, aqui a gente está terminando um espaço de descanso para o pessoal chegar e realmente se jogar. Eu gosto muito de trabalhar lá quando a gente está paradinho para poder ter um espaço mais de criatividade. Trabalhar com criatividade, às vezes você precisa desse ócio, de não fazer nada, senão o negócio não sai, né? E aqui a gente trabalha de pantufa, a gente tem essa dinâmica também de trabalhar o pessoal. Eu quero, hoje não estou bem, acordei, a gente ficar em casa. Posso ficar aqui? Pode. O nosso sistema de trabalho a gente desenvolveu para poder ser todo virtual. Tudo nosso é na nuvem. Então, independente de onde eu estiver, se eu precisar viajar, se alguém não quiser vir no dia, prefere trabalhar de outro lugar, quer estender o feriado, tá tudo certo. Pode ficar de onde você quiser, você tem acesso à nuvem, você consegue trabalhar e fazer essa dinâmica de lá, né? E eu sempre faço esse apelo, assim, a gente trabalha com projetos residenciais, a gente trabalha com projetos corporativos, trabalhamos muito também com cenografia, e eu costumo dizer que a arquitetura ela vai permear por qualquer espaço. Então, assim, se você não é a pessoa que tem condições de colocar o seu home office para ser o mais interessante possível para o seu trabalho, vamos tentar levar para a sua empresa, leva a ideia para o seu chefe. Se o teu chefe vê que a empresa ainda não está em condições de colocar, porque eu sei que existe um investimento e uma produção, uma preparação para que isso aconteça, então vamos tentar levar para um outro ponto.
A gente já fez várias empresas, inclusive falando sobre o Great Place to Work, que você mencionou lá no início, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, é isso. Eles, todo ano, se eu não me engano, eles concorrem a esse prêmio, sempre estão entre eles, né? E eles promovem, além do espaço interno de qualidade, eles também promovem os eventos, né, para os funcionários. A gente fez, por exemplo, a cenografia de um evento deles que era um dia da criança no trabalho dos pais. É um dia inteiro de atividade para todos os filhos dos funcionários. Então, de 8 da manhã às 18, então, são 10 horas de atividade sem parar, com atividades que vão ali desde a parte cenográfica, alimentação, pintura, canto, ginástica, e a meninada fica ali o dia inteiro brincando, correndo, para ter esse momento de conhecer um pouco do trabalho do pai, o pai ter essa experiência do filho no trabalho, criar esse momento que, assim, às vezes a empresa está com um serviço, uma demanda de trabalho muito pesada, mas olha que bacana, eu consegui trazer meu filho para cá, então eu não estou tão longe da minha casa. Dá para você poder fazer esse estímulo do trabalho, né? Você trazer essa qualidade de espaços corporativos, não só na arquitetura, do objeto, na arquitetura do espaço, mas também nas arquiteturas efêmeras, os eventos, essas pequenas sociais que você faz para estimular o funcionário a entender que nem tudo é só trabalho. O trabalho é muito importante, o trabalho leva a gente muito longe, mas a gente tem que ter o equilíbrio ali. E o que vocês precisarem para esse equilíbrio, a arquitetura ela é mais do que bem-vinda e a gente está aqui para isso. Gente, o Rick ele tem um repertório incrível de trabalhos que ele já realizou, tanto em eventos quanto na arquitetura corporativa. Então, eu tive o prazer de conhecer os projetos dele. Quem puder, siga também a página da HC Arquitetura. Com certeza ele já tem uma prévia ali de todo o conteúdo, de tudo que ele já produziu. Eu acho que é extremamente válido. E muito mais do que isso, né? Enxerguem, nós aqui falando um pouco sobre a Hub, nós trabalhamos com a estruturação de benefícios, com esse olhar para a empresa de forma 360. Então, é importante entender o colaborador como a espinha dorsal de todo o processo dentro de uma empresa, né? Hoje as empresas elas estão cada vez mais atentas com esse capital, né? Esse capital intelectual. O que move hoje os negócios é a capacidade de entrega, de engajamento, de percepção de valor e de atrair grandes talentos para aquela empresa. Né? Apesar de a gente estar vivendo uma crise, hoje percebe que existe um alto índice de desempregados aqui no Brasil, mas a gente percebe que reter talentos, bons talentos, hoje estão sendo exportados do Brasil. Então, por que não ter iniciativas desde o pensamento de uma infraestrutura, de um escritório, de um home office, ou na estruturação de seus benefícios, para promover ações que atraiam, né, esses colaboradores e que eles se sintam bem em trabalhar conosco. Então, estamos à inteira disposição, nós também da Hub de Seguros e Benefícios, para explorar outros assuntos dentro das empresas. Agradeço demais a tua presença, tá, Rick? E toda a tua doação, tua disponibilidade em todo esse conteúdo que você dividiu aqui conosco. Obrigado por tudo e estamos à inteira disposição também. Você pode ficar à vontade para fazer suas palavras. É isso, agradecer o convite. Foi muito bom poder falar desse assunto, é um assunto que a gente gosta demais, que a gente sabe que faz falta, faz toda a diferença na produção aí do dia a dia. Agradecer ao Samuel também, por fazer esse trabalho aí bacana, trazer vários profissionais para tratar desse assunto, da importância dele, né, dessa qualidade do trabalho. E é isso, gente. Nos procurem aí. No nosso Instagram é Hudson Castro Arquitetura, nosso site é hudsоncastro.com, nossos projetos estão por lá. Precisando de mais orientação, o canal está sempre aberto para a gente poder conversar. Obrigado, gente. Eu vou só abrir aqui para ver se tem alguma pergunta e aí a gente, na sequência já você responde e a gente finaliza. Bom, não, acho que o pessoal está mais tímido. Não, mas foi muito bem explicado. Acho que foi muito claro toda a explicação, Rick. Então, agradeço mais uma vez. Estou à inteira disposição para também, se precisar da gente conversar sobre algum tema, estamos aqui. Quero agradecer a presença de todos que participaram dessa live e para aquelas que vão assistir no futuro, a gente está à inteira disposição também, tá bom? Procure os perfis nos directs aí para poder entender melhor do assunto ou para futuras parcerias. Obrigado a todos, uma boa noite. Vou encerrar aqui.